Muito bem, pessoal, vamos dar aqui sequência no nosso curso, falando agora sobre o livro de Números. Eu tinha o objetivo de conseguir cobrir esse livro no vídeo passado. Não foi possível. O nosso tempo é muito curto, uma aula de 30 minutos para considerar um livro da Bíblia é de verdade um desafio praticamente intransponível. Né? Eu creio que se tivéssemos 2 horas aulas por cada livro, a gente conseguiria aí cobrir bastante e ser muito mais enriquecidos com as informações que nós estamos trazendo aqui. Mas por hora vamos considerar o livro de Números, como eu falei na aula passada, no livro de Levítico, o contexto de Êxodo, Levítico e Números estão intrinsecamente relacionados. São 3 livros que precisam necessariamente ler na sequência, porque em Êxodo nós temos Deus tirando o povo da escravidão, levando esse até o Monte Sinai, dando a eles uma aliança e a instituição para criar o tabernáculo para que Deus habitasse no meio do povo, e esse povo que Deus habita no meio, que é um povo de propriedade exclusiva de Deus, possui alguns elementos característicos que o distinguem das demais nações à sua volta. E que elementos são esses? São os elementos de culto e os elementos de uma vida pessoal em torno da santidade de Deus, porque Yahvé, o Deus libertador do povo de Israel, é um Deus santo e ele requer que o seu povo também seja um povo santo, um povo que é distinto das demais nações da terra. E agora, no livro do Números, nós vamos encontrar justamente esse povo liberto do Egito, povo de propriedade exclusiva de Deus, que entrou numa aliança pactual com Deus e que possui elementos característicos que o distinguem das demais nações, caminhando no deserto em direção à terra de Canaã, que foi a terra que Deus deu em promessa pactual para Abraão. Basicamente, é isso que o livro de Números vai nos mostrar, vai mostrar a peregrinação do povo do Monte Sinai até as planícies de Moabe, prestes a entrar ali, então, na terra prometida. Então, a nossa análise desse livro, ela vai cobrir aí as questões teológicas, onde nós vamos falar da quebra da aliança, da fidelidade de Deus e também da responsabilidade humana. Nós vamos analisar esse livro também dividido em 2 grandes partes, que tem a ver com o recenseamento, né, da geração que sai do Sinai e vai rumo a Canaã, e depois do novo recenseamento que é feito da geração de israelitas seguintes a essa primeira geração que saiu do Sinai e que vai conquistar a terra de Canaã. Depois nós vamos analisar a mensagem teológica, que mostra Deus cumprindo todas as suas promessas pactuais, né? E ele é aquele que guerreia por seu povo contra os seus inimigos, e nós finalizaremos depois em direção ao Novo Testamento, mostrando que Cristo ele é aquele que conquista para nós uma terra muito superior à terra de Canaã. Então vamos fazer aqui a nossa análise panorâmica. Bom, o título do livro é Números, conforme nós temos aí na introdução da nossa aula, né? Eu coloquei o título do livro como sendo o livro de Números, que é o título que nós temos em língua portuguesa e presente nas nossas Bíblias, né? Mas, no texto hebraico, mais uma vez, o título não tem muito a ver com aquilo que nós estamos olhando, né? Na verdade, o título original, ele recebe o nome de No Deserto, porque o povo ele ficou peregrinando durante 40 anos no deserto, né? Então, por causa disso, o título original ele pega esse tema da peregrinação do povo no deserto e usa então para descrever a mensagem ou a ideia geral que o livro ele está passando. Agora, por que nós chamamos o nosso livro de Números? Bom, o título Números ele vem da tradução grega, né, da Septuaginta, que se valeu da expressão grega aritmoi, né, da onde vem a palavra aritmética, que tem relação com os números.
E, na verdade, meus irmãos, essa intitulação, ou esse título, ele veio, ou ele está relacionada justamente com as contagens dos recenseamentos que foram feitos durante o livro. Então, quando Moisés ele conta o povo a primeira vez e a depois, ele está lidando com números, né? Porque o contador é aquela pessoa que lida ali com os números. E por causa, então, dessa contagem, o livro foi intitulado como números que nós temos aqui. Qual que é a espécie de gênero, em termos de gênero desse livro, né? Esse livro, ele é um livro narrativo. E por ser, então, um livro narrativo, nós vamos encontrar nele, a descrição dos recenseamentos das gerações que estavam se preparando para entrar na Terra Prometida. E conforme eu falei, né, o livro está estruturado nesses dois recenseamentos, porque a geração que sai do Sinai rumo a Canaã, que foi ali recenseada, que foi ali contada, para Moisés saber a quantidade de pessoas aptas para a guerra, porque aquele povo estava saindo do Sinai, indo para Canaã, onde eles entrariam em guerra com aquelas nações, com aqueles povos, que a Escritura diz que quando Deus deu essa terra para Abraão, Abraão ainda não tinha entrado nela, porque a medida do pecado dos cananeus ainda não tinha encontrado o seu ápice, certo? Então, agora parece, olhando para os primeiros capítulos de Números, que a medida do pecado desse povo estava se aproximando, então o povo ele foi contado, todos aqueles que poderiam lutar, apenas esses foram recenseados, tá? Moisés sabia a quantidade do seu poder bélico, quantas espadas ele tinha para enfrentar aquelas nações e para subjugá-las, punindo o pecado delas. Deus estava punindo o pecado daquelas nações mediante a Israel, que é o martelo de Deus contra as nações injustas. O fato, então, é que o texto vai narrar esse primeiro recenseamento e a peregrinação dessa primeira geração e vai mostrar para nós como essa geração foi uma geração que se desviou muito rápido da lei de Deus e por isso, então, essa geração ela morreu no deserto e houve a necessidade de ter um novo recenseamento de uma nova geração que foi até a planície de Moabe, estava prestes então a entrar na terra de Canaã. E a semelhança dos outros livros, né, do Pentateuco, a saber Gênesis, Êxodo e Levítico, o livro do Números também foi escrito por Moisés e as questões teológicas aí relacionadas, né, discussões teológicas acadêmicas a respeito do assunto, também gravita em torno da perspectiva crítica das fontes e da teoria da hipótese documental que nós já vimos. Então, vamos olhar aqui para os temas teológicos que aparecem nesse livro. Eu destaquei pelo menos 3, né, que ficam bastante perceptíveis. Quando a gente olha para os primeiros capítulos e nós encontramos esse primeiro recenseamento, nós estamos lidando, meus irmãos, com com a geração que saiu do Egito e testemunhou, em primeiro lugar, as 10 pragas. Em segundo lugar, testemunhou a abertura do Mar Vermelho. Em terceiro lugar, testemunhou a glória de Deus se revelando no Monte Sinai, onde o monte fumegava, né, pelo poder de Deus, os trovões, eles testemunharam as tábuas da lei que Moisés recebeu das mãos do próprio Deus. Eles testemunharam também a face de Moisés brilhando, sendo necessário ele usar um véu para que o povo conseguisse conversar com ele, tamanho era a glória de Deus que se refletia em sua vida. E eles também, parte dos sacerdotes deles, testemunharam uma cristofania onde os sacerdotes, juntamente com Moisés, se assentaram à mesa de Jesus, no seu estado pré-encarnado, ali do anjo do Senhor, né? E comeram com ele. É um povo, então, que testemunhou tudo isso, que estava ciente dos termos pactuais
e que agora, durante a sua peregrinação, quando eles foram tentados no deserto, eles acabaram pecando contra Deus. Eles quebraram a aliança do Senhor de muitas formas, cometendo idolatrias, blasfemando contra o Senhor, reclamando da provisão do Senhor. Eles testemunharam tudo isso, mas ainda assim eles pecaram contra o Senhor, sentindo saudade do Egito, dizendo que era muito melhor estar numa condição de escravidão. E tudo isso, então, resume na ira de Deus se revelando contra o povo e Deus dizendo que ele destruiria o povo e de que essa geração que quebrou a aliança de Deus durante 40 anos na sua aprovação no deserto não estavam aptos para entrar na terra de Canaã. Então eles foram julgados por Deus e toda essa geração que foi recenseada, que foi contada ali nos primeiros capítulos e que sai do Sinai rumo a Canaã, eles morrem no meio do caminho. Mas se essa geração, então, que quebrou a lei de Deus e foi impedida de entrar na terra de Canaã, e agora como é que fica a situação do povo? Será que Deus ainda vai cumprir a sua promessa, levando esse mesmo povo a ainda adentrar na terra que ele prometeu a Abraão? E a resposta é sim. Por quê? Porque Deus é fiel à sua aliança e por causa da sua fidelidade, ele ordena então um segundo recenseamento para ter a ideia de quantas pessoas estavam aptas a lutar, a estarem preparados para a guerra, porque a promessa de Deus estava prestes a se cumprir entre o povo dele. Isso nos remete justamente à doutrina bíblica da soberania, da responsabilidade humana. Por quê? Deus ele é soberano, certo? Deus sempre soube, meus irmãos, que aquela primeira geração ela agiria da forma que ela agiu, e Deus não interviu porque Deus ele tinha um propósito de julgar aquela primeira geração. E agora ele está recenseando a segunda geração, ele sabe também o que a segunda geração vai fazer, mas ainda assim o Senhor requer fidelidade deles, nos ensinando que todas as nossas ações, que todos os nossos atos, nós, seres humanos pecadores, diante de um Deus soberano, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, esses três elementos, essas três questões, elas são muito perceptivas no livro de Números, que estão aí recenseados dessas duas formas que eu já falei para os irmãos, e eu não vou, então, ser redundante considerando esses dois pontos. E, diante disso, tá, nós encontramos Deus cumprindo a sua promessa pactual, que é a grande mensagem teológica do livro. Deus está cumprindo a sua promessa pactual. Ele está levando o seu povo do Sinai à terra prometida. E esse povo ele vai entrar na terra prometida. Esse povo, mesmo diante dos gigantes, mesmo diante do poder bélico das nações vizinhas, Israel vai triunfar sobre eles, porque a batalha que eles estão travando não é uma batalha que pertencia a eles, mas é uma batalha que pertencia ao Senhor. E o Senhor, o Yahvé, que é o Deus guerreiro, estava justamente ali guerreando pelo seu povo, lutando pelo seu povo. Então, se Israel esteve noutrora como um povo que estava caminhando no deserto, e nós precisamos nos lembrar que na Escritura o deserto é um lugar de escassez e de provação, e que esse povo estava passando por esse momento para conseguir entrar ali na terra de Canaã. E isso, meus irmãos, prepara todo o ambiente para entrarmos justamente na transição para o Novo Testamento. Porque se Israel, nesse lugar de provação e escassez, estava sendo testado por Deus para saber se eles guardariam a aliança, para que assim então eles fossem levados a uma terra de delícia, Cristo Jesus, o representante de Israel
ou o novo Israel, também foi colocado no deserto durante 40 dias, nesse lugar de provação e escassez, onde ele não comeu e aonde ele não bebeu. E ele foi testado, ele foi tentado pelo mesmo inimigo de Satanás, de Israel, perdão, que era Satanás. Satanás tentou Israel e Israel pecou. A primeira geração não conquistou a terra de Canaã. Diferente então deles, Cristo Jesus ele foi tentado, mas Cristo Jesus ele não quebrou o pacto. E ele então com a sua obediência, ele conquistou para nós uma terra de delícias. E segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, essa terra de delícias que ele conquistou, que é a Canaã espiritual, que desce do alto, é uma cidadela, é uma terra que possui muitas moradas para o seu povo. Então, esse é o contraste que nós encontramos aí no livro de Números, tá certo? Alguma questão que vocês tenham encontrado aí? Alguma dúvida em relação àquilo que nós estamos argumentando? Caso você tenha, você pode acessar o fórum lá no nosso portal do aluno e colocar as suas questões para que a gente possa tentar elucidá-las, tá certo? Então, meus irmãos, o que fica para nós de lição acerca desse livro é que nós devemos olhar para esse livro, ter em vista que ele está estruturado dessas duas formas, baseado nesses dois recenseamentos, e que esse livro conta justamente a transição do povo do Sinai, tá? Depois de terem firmados uma aliança com Deus, depois de terem recebido os elementos caracterizadores de culto e de sacrifícios do livro do Levítico, esse povo agora, que tem ali o tabernáculo para ser montado entre eles, indicando que Deus de Israel habitava entre eles, estão caminhando rumo a Canaã. O primeiro recenseamento mostra a primeira geração, que foi tentada e quebrou a aliança de Deus. E quando isso aconteceu, quando essa geração ela foi julgada por Deus, nós começamos a questionar, e agora? Será que a promessa de Deus ela será cumprida? E sim, ela será porque Deus ele é fiel à aliança que ele fez, que é uma aliança incondicional de que essa terra seria sim dada aos descendentes de Abraão. Então Deus faz uma segunda contagem, e essa segunda geração, ela caminha até as planícies de Moabe, está prestes então a entrar nessa terra que mana leite e mel. E eles então precisam ser responsáveis, eles precisam guardar o pacto de Deus, para que Deus então entregue a eles os seus inimigos nas suas mãos. E é muito interessante que Deus, ao entregar os inimigos de Israel na mão deles, é o próprio Deus que está guerreando por eles. E isso nos aponta para a obra de Cristo e mais. Isso prepara o cenário para entrarmos, basicamente, no livro do Deuteronômio. Por quê? Porque antes do povo sair das planícies de Moabe e adentrar na terra prometida, o que o Senhor vai fazer com eles? O Senhor, então, ele vai renovar a sua aliança. E eu quero fazer uma nota aqui. Essa aliança é renovada justamente com essa segunda geração que foi recenseada, tá? Então, antes do povo adentrar na terra de Canaã, até mesmo antes deles chegarem nas planícies de Moabe, Deus então renova a aliança dele com o seu povo. E aqui nós entramos então no livro do Deuteronômio, que é o livro que nós vamos considerar agora na nossa análise. Só um minutinho que eu me perdi aqui no meu slide. Achei. Tá, livro do Deuteronômio. Bom, esse livro é um livro fantástico, meus irmãos, fantástico. E por que esse livro ele é um livro fantástico? Bom, para vocês terem ideia da
proporção e da importância que esse livro tem para a história da redenção, esse livro ele é o livro mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento, junto do livro de Gênesis, do livro de Isaías e do próprio livro dos Salmos. A gente analisar os evangelhos sinóticos, nós vamos perceber os evangelistas descrevendo sempre Jesus, empregando e interpretando Deuteronômio ao longo do seu ministério. Pense, por exemplo, no episódio da tentação que nós aludimos agora no livro dos Números, né? Quando o Senhor está ali, justamente no deserto, sendo tentado por Satanás, o que ele faz quando ele vai responder Satanás? Ele cita justamente o livro do Deuteronômio, capítulo 8 e o capítulo 6. Tá? Quando nós chegamos ali no episódio do ministério de Jesus, onde ele está no Monte das Oliveiras, proferindo o seu sermão profético, proferindo o seu código de ética, né, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, o que nós encontramos é Jesus fazendo várias referências implícitas e explícitas ao livro do Deuteronômio, incluindo basicamente uma expansão da exigência da lei do Deuteronômio, a prática como, por exemplo, do divórcio. O divórcio ele tinha uma certa concessão no livro do Deuteronômio. Agora, no Sermão da Montanha de Jesus, isso é muito mais ampliado. Os próprios 10 mandamentos, como o mandamento do não adulterará, ele ganha uma dimensão muito mais ampla daquilo que a lei explicitava, né? E nós encontramos outros debates acerca do Deuteronômio durante todo o Evangelho. Então, por essa razão, nós podemos dizer que Deuteronômio ele é o clímax da Torá. E por Deuteronômio ser o clímax da Torá, ele é um livro muito importante para o desenvolvimento da história da redenção e principalmente para a matéria de interpretação bíblica que nós devemos utilizar para conhecermos mais o Senhor que se revela nas páginas dessa revelação. Então, eu gostaria de começar a nossa análise, né, do livro, da mesma forma que nós sempre fazemos, apresentando para os irmãos, basicamente uma previsão daquilo que nós vamos considerar. As questões teológicas importantes que aparecem no livro do Deuteronômio é justamente as questões voltadas para a renovação da aliança, o indício, o indicativo das bênçãos e maldições pactuais da aliança, diante da responsabilidade que o povo tinha diante de Deus, o próprio anúncio antecipado de que o povo pediria ao Senhor um rei, como as nações vizinhas o tinham. Nós vamos encontrar os preceitos que esse rei deveria observar. Nós também vamos encontrar a condicional da aliança, que visa descrever como a manutenção do povo na terra de Canaã aconteceria, e está relacionado justamente com a observação dos termos do pacto. E a estrutura do livro, ela já é conhecida de todos nós, né, porque ela está relacionada aos pactos hititas, que nós já falamos lá nas nossas aulas de prolegômenos e da formação da Bíblia hebraica. E a mensagem teológica que Deuteronômio nos comunica é sobre o relacionamento pactual de Deus com o seu povo. E depois de considerar as questões teológicas, a estrutura e a mensagem teológica, nós vamos fazer essa guinada rumo ao Novo Testamento, considerando a doutrina da Trindade, ensinada nessa sessão, onde mostra que o único Deus verdadeiro que existe, lá no capítulo 6, 4 de Deuteronômio, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos mostrar como Deus disciplina o seu povo, tirando aquele que não se adequa aos seus padrões de santidade do seu meio. Nós vamos ver como isso tem impactos na doutrina da disciplina eclesiástica. E depois nós também vamos apontar para a superioridade da nova aliança em relação à nova aliança. Então, vamos considerar aqui a nossa análise panorâmica do livro.
tentando entender um pouco a respeito do seu título, que no original também é diferente do título que nós encontramos. O título original, lá do hebraico, é a palavra Devarim. A palavra Devarim é a palavra que intitula o livro do Deuteronômio. E esse título traz a ideia para nós de palavras ou discursos. Então, fazer uma tradução literal do título que Moisés deu para o seu escrito, nós podemos dizer que o título desse livro é justamente Palavras ou Discurso. Da onde então vem a expressão Deuteronômio? A expressão Deuteronômio vem mais uma vez da tradução grega, né, da Septuaginta, da palavra Deuteronômio mesmo, tá? Que pode e geralmente é traduzida como uma segunda lei ou uma repetição da lei. É muito difícil e muito perigoso, na verdade, olharmos para a etimologia da palavra Deuteronômio e concluirmos que ela significa segunda lei. Porque isso aplicado a esse livro da Bíblia traria uma ideia de uma primeira lei que foi dada, que é um pouco diferente da segunda. E quando Moisés ele está renovando a aliança de Deus, ou ele está mostrando para o povo que Deus está renovando a aliança dele, na verdade, essa renovação não pressupõe uma segunda lei. Na verdade, é uma renovação justamente da primeira lei que Deus deu ao povo lá no Sinai. Então, um significado mais palpável e consistente é olharmos para o significado etimológico de Deuteronômio, dizendo que ele significa justamente repetição da lei ou até mesmo uma renovação da lei, que é o que acontece literalmente. E esse livro, por se tratar então de uma renovação da lei, ele também se configura num gênero narrativo e também num gênero legislativo, onde nós encontramos ali Moisés como legislador do povo, mostrando para o povo que Deus, o juiz da nação, está renovando a sua lei e a sua aliança para o povo, e é justamente essa aliança que Deus estabeleceu que iria regulamentar e condicionar a manutenção da vida do povo na terra de Canaã diante do Senhor. E a autoria, como as demais, também é autoria de Moisés. Vamos focar aqui um pouco, então, nas questões teológicas. Bom, a grande parte, meus irmãos, grande parte do Pentateuco foca justamente em narrar a história de Israel, a qual possui segmentos de aliança, né, de algumas instruções que são intercaladas junto com as alianças, com as leis. Isso acontece de Gênesis ao Deuteronômio, por exemplo, né? Todos esses livros falam de leis, mas intercalam algumas instruções, algumas narrativas históricas e etc. Mas quando nós chegamos no livro do Deuteronômio, nós vamos perceber que esse livro ele tem uma alta aplicação teológica e ética dos eventos e dos ensinamentos presentes nos 4 livros anteriores. Então, eu acho que é muito factível dizermos que Deuteronômio ele vai passar da história, presta atenção, ele vai passar da história da nação de Israel justamente para o imperativo que Deus dá para essa nação. Então, em Gênesis, nós encontramos o desenvolvimento dessa nação. Em Israel, em Êxodo, nós temos a história dessa nação sendo liberta. No Levítico, nós temos a história das leis que Deus deu para essa nação. Em Números, nós temos a história da peregrinação da nação do Monte Sinai rumo a Canaã, certo? Só que agora, em Deuteronômio, nós temos, na verdade, o imperativo da vontade de Deus, onde Deus está dando ordens para Israel cumprir a sua lei. E isso, meus irmãos, tem o poder de definir a identidade de Israel como povo de Deus. E olha só que interessante.
essa mudança de prisma ou de perspectiva, ela se torna aparente já nos primeiros capítulos do livro, que recontam uma série de eventos definidores da jornada de Israel. E por que então o livro começa recontando essa série de eventos definidores da jornada de Israel? Porque ela quer mostrar justamente as questões teológicas que serão consideradas no decurso do livro. Que questões teológicas são essas? Bom, a primeira delas é justamente da renovação da aliança em si. Tá? Ele quer relembrar que na história de Israel, Deus estabeleceu com eles uma aliança no Monte Sinai. E é justamente essa mesma aliança que está sendo agora renovada. E aqui eu acho que faz um pouco mais sentido olharmos novamente para o título do livro e entender por que ele não pode ser traduzido ou definido como uma segunda lei. Tá? Até porque a questão teológica premente aqui é justamente a questão teológica da renovação da aliança. Só que nessa renovação da aliança, fica muito explícito para o povo que eles deveriam obedecer cabalmente essa aliança. E se eles obedecessem, eles receberiam as bênçãos de Deus, que estão ligadas à manutenção da terra, que é um outro tema teológico que aparece no livro, ou a expulsão do povo com o sancionamento das maldições da aliança. E o que eu acho mais interessante nesse livro, e o que vai fornecer todo o substrato para os livros posteriores da Bíblia, principalmente os livros dos profetas, é que nesse livro Moisés profeticamente anunciou que futuramente haveria um rei em Israel, porque o povo pediria esse rei para o Senhor. Se você ler Deuteronômio 17, você vai ver Deus descrevendo essa situação, dizendo que chegaria um dia que o seu povo pediria a ele um rei, como as nações circunvizinhas, né? E Deus então estabelece os preceitos que esse rei deveria observar. Esse rei não poderia acumular cavalos, esse rei não poderia ter muitas mulheres, esse rei não poderia ter um padrão de vida semelhante aos reis das outras nações, até porque ele fazia parte de um povo de propriedade exclusiva. Então, essas questões, elas permeiam todo o livro Deuteronômio e se mostram como as questões teológicas mais importantes do livro. E como esse livro ele está estruturado? Bom, eu comentei para os irmãos que esse livro ele possui uma estrutura basicamente nos termos pactuais dos hititas, que quando eu falei para os irmãos sobre a nossa definição de aliança e como a ideia dos livros canônicos se relacionam com o conceito pactual, eu meio que já apresentei para vocês a questão da estrutura pactual dos hititas. Mas como nós estamos lidando com a palavra de Deus, nunca é demais recapitularmos esses pontos. E eu criei aqui um esquema estrutural do livro do Deuteronômio à luz desse pacto hitita. Os pactos hititas, eles acostumavam a sempre trazer consigo um prólogo histórico. E esse prólogo histórico, conforme nós já aprendemos em outras oportunidades, ele tem justamente o objetivo ou o propósito, tá? O objetivo ou o propósito de mostrar os atributos do rei suzerano. Lembrando que os pactos hititas ele acontecia numa relação de um rei suzerano para com o seu rei vassalo, tá? Isto é, o rei que governa e o rei que lhe deve a submissão, tá? Então, o texto vai mostrar os atributos desse rei suzerano, mas também ele vai mostrar para nós justamente a questão dos atos que o rei suzerano fez para com o seu rei vassalo. Então nós encontramos do capítulo 1 até o capítulo 4 do livro do Deuteronômio justamente esses pontos sendo explicitados. Deus mostra quem ele é,
Deus mostra o seu caráter, Deus mostra os seus atributos, e depois ele mostra para Israel o que ele fez para com Israel, para que Israel esteja na situação de vassalo. Deus, como rei soberano, todo-poderoso, ele libertou Israel das amarras do Egito. No contexto hitita, um rei suzerano que invadia uma localidade e dominava um povoado, fazia aquele povoado seu vassalo, ou ele intervia numa guerra, protegia determinado rei e fazia também esse rei protegido como seu vassalo, ou ele mesmo poderia resgatar um povoado que fora dominado pelos seus inimigos, expulsar os seus inimigos, libertar o seu povo e levar o seu povo para a sua terra, e ainda assim ele configuraria um relacionamento de vassalagem com esse rei que fora liberto. Então é essa ideia que Deuteronômio capítulo 1 até o capítulo 4 transparece para os leitores da Bíblia. Está fazendo sentido? Deus mostra então os seus atributos e ele também mostra o que ele fez para com Israel. Portanto, Israel é o seu vassalo. Depois disso, então, os pactos hititas trazia consigo as cláusulas. Por quê? O relacionamento de vassalagem e de suzerania, ele era regulamentado com base em uma aliança, com base num pacto. E dentro desse pacto eram previstos algumas cláusulas, e com essas cláusulas era previsto também algumas prescrições. Por exemplo, quais são as cláusulas previstas no relacionamento de Deus com o seu povo? Nós encontramos então Deuteronômio capítulo 4, versículo 47, eu errei aqui, a digitação do número é 47, até Deuteronômio 26, 16, nós encontramos as cláusulas desse relacionamento. Isso vai envolver os 10 mandamentos e as outras leis que Deus deu para Israel, ali no livro do Êxodo, tá certo? Então, todo o padrão de Israel para se relacionar com Deus está previsto nessas cláusulas. Israel, então, precisava atuar de acordo com essas cláusulas. Somente assim ela estaria honrando a aliança que o seu suzerano fez com eles, e o seu suzerano é o próprio Yahvé, é o único Deus verdadeiro. Só que depois dessas cláusulas, meus irmãos, desses documentos hititas, vinham também as prescrições para o armazenamento da aliança, e também previa uma leitura periódica da aliança. Isso nós encontramos lá em Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 9 até o versículo 13, como as tábuas da lei e os documentos dessa aliança deveriam ser guardados, tá? E como deveria acontecer a leitura periódica dos termos da aliança. Porque os hititas entendiam que era muito necessário que os seus vassalos sempre estivessem lendo os termos dessa aliança com o seu povo para lembrar quem o suzerano é, o quão bom ele é, o que ele fez para o povo, e para eles não se esquecerem das obrigações deles para com o suzerano. É essa ideia que está presente aqui. Só que, além das prescrições para armazenamento e leitura periódica, também havia ali as descrições das bênçãos e das maldições. Em que contexto isso se relaciona? Se nós temos as cláusulas que determinam a forma que Israel deveria se relacionar com Deus, se Israel fosse obediente a essas cláusulas e guardasse essas cláusulas, ele receberia as bênçãos de Deus, tá? E eram muitas bênçãos, meus irmãos. Uma dessas bênçãos era a manutenção da terra que eles entrariam, que é uma terra que emana leite e mel. Esse povo seriam prósperos, as mulheres seriam férteis, os animais seriam férteis, o campo seria fértil, haveria chuva, eles prosperariam como nação. Tudo isso condicionado à obediência
das cláusulas pactuais. Só que o oposto também é verdadeiro. Se o povo descumprisse com as cláusulas pactuais e quebrassem essas cláusulas, eles receberiam as maldições dessa aliança. E as maldições, se vocês lerem Deuteronômio 28, a partir do 16 até o 68, vocês verão que são muitas maldições. E comparado com as bênçãos, as maldições elas são muito mais abrangentes e mais profundas. E uma dessas maldições seria justamente a expulsão do povo diante da face de Deus e diante da terra que mana leite e mel. E essa estrutura, então, ela fecha assim. Então, na renovação do pacto que Deus faz com o seu povo, nas planícies de Moabe, onde eles estavam prestes a adentrar na terra prometida, Deus lembra a eles, olha, nós estamos nessa relação pactual porque eu escolhi vocês. Vocês são meu povo de propriedade exclusiva. Eu estou sendo fiel à minha aliança, a Abraão, e vocês estão prestes a entrar na terra que mana leite e mel. Mas não se esqueçam da nossa aliança. Então tem uma recapitulação e uma renovação da aliança, onde Deus mostra tudo aquilo que ele fez por Israel. Deus ele mostra as cláusulas que Israel deveria observar na sua lei, para ser abençoado por Deus e ser mantido nessa terra que eles estavam prestes a entrar, ou eles poderiam ser amaldiçoados por Deus por quebrar essas cláusulas e serem expulsos dessa terra. Deus deveria guardar os documentos da aliança e eles deveriam ler os documentos da aliança constantemente para se lembrar de quem eles são, para se lembrar de quem Deus é e de como Deus os abençoaria na terra que eles estavam adentrando. É por isso que nós falamos que a mensagem teológica desse livro é justamente mostrar o relacionamento pactual de Deus com o seu povo. Essa é a grande mensagem teológica do livro do Deuteronômio. E eu quero encorajá-los a conhecer nas minúcias esse livro. Eu quero encorajá-los também a ler esse livro a partir dessa perspectiva, porque você vai entender de maneira muito mais intencional o que o autor está querendo comunicar, qual é a vontade de Deus presente nesse livro, e você vai entender muitas questões do Novo Testamento. E por falar em Novo Testamento, vamos fazer aqui a nossa guinada rumo ao Novo Testamento, porque o nosso tempo também já acabou. Como nós podemos olhar para o Deuteronômio e partir para o Novo Testamento? Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: Ouve, Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Esse texto ele está trazendo aqui o ensino principal da Bíblia sobre o monoteísmo de Israel. Todas as nações, meus irmãos, circunvizinhas de Israel eram nações politeístas ou enoteístas, mas Israel era justamente uma nação monoteísta. Significa dizer que Israel acreditava em um único Deus, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 explicita. O nosso Deus é o único Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que esse único Deus, revelado no Deuteronômio capítulo 6, é justamente esse Deus triuno que o Novo Testamento desnuda diante dos nossos olhos. Com isso, eu quero dizer que numa proporção equivalente, o Antigo Testamento já nos apresentava um Deus triuno, tá? A ideia de trindade não é um ensino bíblico do Novo Testamento, mas é um ensino bíblico de todo o Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele fala de Deus criando todas as coisas, criando por meio da sua palavra, e o seu Espírito pairava na criação. Ou seja, Deus o Pai, tá certo? Depois nós encontramos a palavra que o Evangelho de João diz que era o próprio Cristo. Nós encontramos o Espírito do Senhor. Mas nós encontramos também no livro do Gênesis, no livro do Êxodo, capítulo 3. Quem você acha que falou com Moisés na sarça ardente?
Vamos ler esse texto para a gente conseguir avançar aqui e finalizar nossa aula? Capítulo 3 do livro do Êxodo. Olha só que coisa fantástica. Talvez você nunca tenha percebido isso. Êxodo capítulo 3. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de Deus. Quero chamar a atenção dos irmãos para a informação do versículo 2. E o anjo do Senhor apareceu-lhe na chama. Quem aparece na chama e fala com Moisés não é o ser de Deus propriamente dito. É Deus, mas na pessoa do anjo do Senhor. E como eu já falei para os irmãos, o anjo do Senhor, ele é Deus, mas ao mesmo tempo ele é um ser distinto de Deus. Ou seja, isso já deixa para nós aqui uma ideia de que na divindade existem duas pessoas distintas: o Senhor e o anjo do Senhor. E quem é esse anjo do Senhor? O texto diz, no versículo 4, e vendo o Senhor, ou seja, o anjo do Senhor, ele é Deus. E quando Moisés o viu, o texto diz que Deus prosseguiu dizendo, versículo 5, e Deus prosseguiu. E no versículo 6, o anjo do Senhor ele diz que ele é o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, nós temos aqui o claro indicativo de que na deidade, na divindade, na única divindade que existe, existe a pessoa do Senhor, a pessoa do anjo do Senhor e a pessoa do Espírito do Senhor. Ou seja, até mesmo no Antigo Testamento, a ideia da Trindade ela está explícita. Tanto que o texto que eu citei, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, a palavra hebraica para único é a palavra Yehart. No hebraico existe duas palavras para um e único, que é a palavra Yehit e a palavra Yehart. A palavra Yehit significa justamente um. Se eu estivesse falando com os irmãos sobre um celular, a expressão hebraica que eu utilizaria seria a expressão Yehit, para se referir a um. Mas a palavra Yehart, na verdade, ela se refere, meus irmãos, a algo em unidade, como, por exemplo, um cacho de uva. Um gomo de uva seria Yehit, mas um cacho de uva seria Yehart. Não que ali exista muitas uvas, existe um único cacho de uva, porque ele é uma unidade. Então, a ideia implícita do texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é que Yahvé, o Deus de Israel, ele é uma unidade. É por isso que o texto diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Deus, ou seja, ele é um Deus único que é uma unidade. E essa unidade de Deus, ela é revelada na pessoa do Senhor, na pessoa do anjo do Senhor e na pessoa do Espírito do Senhor, que o Novo Testamento nos apresenta como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Só que, além disso, nós podemos ir em direção ao Novo Testamento olhando a questão da disciplina. Abra comigo a escritura lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Vejam a ordem que Deus dá para os pecadores impenitentes que não se arrependem dos seus pecados e dão mau testemunho a respeito do ser de Deus. Uma testemunha não poderá se levantar sozinha contra alguém por alguma maldade ou algum pecado, qualquer que seja o pecado cometido. O fato se estabelecerá pela palavra de 2 ou 3 testemunhas.
Quando nós vamos para o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, o que Jesus diz? Se o seu irmão pecar contra ti, vai até ele sozinho, tenta se acertar com o seu irmão, se ele não te ouvir, leve 2 ou 3 testemunhas, e se ele não ouvir as testemunhas, leve-o à igreja, e a igreja vai considerá-lo publicano e pecador, e vai tirar essa pessoa do seu meio. Tá? No caso da nação de Israel, com 2 ou 3 testemunhas sobre um pecado contra alguma pessoa, essa pessoa ela é tirada da nação de Israel, mas era tirada por meio da morte. A pessoa era punida com a pena capital. Quando o apóstolo Paulo olha para esse texto lá em 1 Coríntios capítulo 5, 13, ele diz o seguinte: mas Deus julga os que são de fora, expulsai esse moral do vosso meio. Paulo está aplicando a pena capital de Deuteronômio capítulo 19 a um jovem que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta e não se arrependeu. Então Paulo leva isso para a igreja, que são as testemunhas, tá? As 2 testemunhas, e eles então aplicam a pena capital contra esse jovem. Ou seja, a ideia de disciplina bíblica que nós aplicamos na nossa igreja hoje, ela está relacionada com o ensino de Deuteronômio. Só que diferente da nação de Israel, que aplicava a pena capital, nós aplicamos uma pena espiritual, onde a igreja fecha as portas do céu sobre aquela pessoa, e aquela pessoa então ela é retirada da igreja e ela é reconhecida como uma pessoa que não é cristã, até que ela se arrependa e prove ao contrário. Então, indo em rumo ao Novo Testamento, nós encontramos no livro de Deuteronômio as bases legais da doutrina bíblica da disciplina eclesiástica. Mas nós também encontramos, em direção ao Novo Testamento, o estabelecimento de uma aliança muito superior, meus irmãos. Por quê? A antiga aliança que está sendo renovada no Deuteronômio é uma aliança condicional. Condicional. E a história da aliança e a vida do povo na aliança mostra para nós que o que o povo fez foi quebrar a aliança de Deus constantemente. Mas Jesus Cristo, o Messias prometido, o descendente de Abraão, que trouxe as bênçãos de Deus para todas as famílias da terra, diferente de Adão, diferente de Israel, ele cumpriu com os requisitos condicionais da antiga aliança. E ele recebeu as bênçãos do pacto. E agora, ele, como nosso representante, ele nos deu, ele nos atribuiu as bênçãos do pacto. E agora nós estamos na nova aliança firmada com o sangue de Jesus, que é uma aliança incondicional, porque Cristo cumpriu tudo em nosso lugar. E ele nos deu todas as bênçãos da aliança, que pela nossa obediência, eu e você jamais poderíamos obter, porque nós somos pecadores e nós pecamos constantemente. Pelo fato de Jesus, então, ser o cumpridor perfeito da antiga aliança, ele estabeleceu uma nova aliança e nós somos os beneficiados desta aliança que Jesus estabeleceu. Então aqui nós encerramos a nossa parte da aula dos documentos pactuais, que correspondem à seção da Bíblia hebraica da Torá e da nossa Bíblia ao Pentateuco. Eu espero que isso lhe ajude a ler melhor a Escritura e eu te vejo então no próximo vídeo para falarmos sobre a seção da história da aliança, considerando os profetas anteriores. Que Deus nos abençoe.